Depois que nós conversamos com a dona Conceição, nós temos que fazer a historinha do final do nosso programa. A historinha hoje nem pode ser chamada de historinha, porque é uma história de verdade. Hoje nós vamos contar para vocês, aqui em Levi Gasparian, no bairro chamado de Fábrica, nós vamos contar a vocês quem foi o comendador Levi Gasparian. Vamos lá! Então vamos à nossa historinha. Alguns locais são privilegiados e de vez em quando recebem pessoas que se apaixonam pelos locais. Assim foi com Arnaldo Guinle, o benfeitor de Bem-Posta. Assim foi com Três Rios, com o senhor Américo Silva e com Josemo Correia de Melo. São pessoas dinâmicas que querem fazer o progresso da cidade, que querem que aquele local passe a ser a sua menina dos olhos. E assim foi também com Serraria, o antigo 5º distrito de Três Rios, que passou a se chamar Comendador Levi Gasparian e que hoje é um município emancipado de Comendador Levi Gasparian. Quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda, sem dúvida bem zangada, e está interessada em fingir que não me vê. O município de Comendador Levi Gasparian existe desde o dia 23 de dezembro de 1991. Mas quem foi o Levi Gasparian? Quem foi o comendador? Ele era um empresário que nasceu em São Paulo no dia 12 de junho de 1906 e com origem armênia. Casou-se no dia 6 de fevereiro de 1936 no Rio de Janeiro com a gaúcha Armenui Markarian, que todos conheciam como Dona Armen. Levi era engenheiro de formação e industrial muito bem-sucedido. Esteve sempre acompanhado das mais altas autoridades do Brasil. A família residia em Copacabana. E quando a mansão do bairro da Gávea Pequena ficou pronta, ele doou a casa de Copacabana para que ali se erguesse o Teatro da Praia. Em sua mansão na Gávea Pequena, na cidade do Rio de Janeiro, Levi Gasparian recebia patriarcas da Igreja Católica Armênia, generais, deputados, senadores e presidentes da República. Os casamentos de seus filhos eram acontecimentos sociais em São Paulo e Rio de Janeiro. A família Gasparian era tradicional na fabricação de tecidos desde São Paulo, com o lanifício armênio, e no Rio, com o lanifício interamericano. Já falamos a palavra armênio duas vezes e vamos explicar o que é uma pessoa de origem armênia. A Armênia, denominada oficialmente de República da Armênia, é um país da Ásia, não tem costa marítima e é localizado numa região montanhosa na Eurásia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ela faz fronteira com a Turquia, Geórgia, Azerbaijão e com o Irã. Foi a menor das repúblicas da extinta União Soviética. Foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião de Estado. E por que é que aqui no Brasil existem tantos descendentes? Porque entre 1915 e 1923, a Armênia sofreu a invasão do Império Otomano e 1,5 milhão de pessoas foram mortas no maior dos genocídios do século XX. Muitos deles fugiram pelo mundo e foram para a França, para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Líbano e vieram também para o Brasil. Na década de 50 do século XX, Levi Gasparian comprou a Fazenda Amazonas, que pertencia ao coronel Antônio Peçanha, pai do Dr. Lincoln, Dr. Ciro e Dr. Valmir Peçanha. Na Fazenda Amazonas, ele construiu uma fábrica de tecidos chamada de Lanifício Alto da Boa Vista. Se apaixonou pela nova fábrica e investiu muito nela.
chegando a trazer funcionários de outras localidades e até mesmo famílias inteiras que vieram do Japão para trabalhar na fábrica. O conjunto de residências era chamado de Vila Japonesa. Como se não bastasse, o comendador ainda construiu armazém, escola, cinema, clube, campos de esporte, casas e apartamentos. O cuidado e delicadeza dele em fazer o melhor, ele mandou até plantar grama e roseiras nas lajes das casas para refrescar o ambiente em seu interior. O lanifício Alto da Boa Vista chegou a empregar mais de 1.000 pessoas e era a principal alavanca comercial e financeira do 5º Distrito. Os tecidos de alta qualidade eram vendidos no armazém da fábrica a um preço irrisório. Havia restaurante com comida vendida abaixo do custo para os funcionários. O comendador gostava de festas e sempre organizava churrasco para os funcionários, almoços para as autoridades. E na casa que existe logo no início do bairro chamado Fábrica, ele recebia as autoridades. Ele gostava de fazer desfile de moda em Três Rios, contando com moças da sociedade usando roupas feitas com os tecidos fabricados aqui no lanifício. Também era prestigiado nos meios políticos e, como presidente de partido da região, indicou e promoveu a candidatura de pessoas que se saíram muito bem nos cargos que ocuparam. Muitos não sabem que a Praça Joaquim Ferreira, no centro de Levi Gasparian, foi construída pelo comendador, que deu a ela o nome do prefeito que desapropriou a área que se transformou na praça. Construiu também diversos prédios em Três Rios, em Levi Gasparian, sempre investindo. O comendador faleceu aos 66 anos, no dia 31 de outubro de 1972. No Rio de Janeiro, foi sepultado no cemitério São João Batista, deixando viúva Dona Armen e órfãos seus 3 filhos, Eduardo, Marcos Jorge e Armando. Hoje, no lugar que era ocupado antes pelo lanifício, houve uma divisão. Uma parte é da fábrica de biscoitos e a outra metade é depósito das indústrias Bramil. A partir do falecimento, a fábrica começou a dar sinais de declínio. Os filhos tentaram, mas não conseguiram manter o dinamismo, o progresso que só a mão do comendador Levi Gasparian conseguia. Logo depois aconteceu o plebiscito. Em 23 de dezembro de 1991, foi criado o município de Comendador Levi Gasparian. A fábrica, que já dava sinais de declínio, fechou suas portas 6 anos depois. Essa é a história do Comendador Levi Gasparian, uma pessoa que nunca mais ninguém conseguiu substituir. E eu sou Sinara Jorge. Eu gosto de contar histórias. Pra você que atende ao apito de uma chaminé de barro, porque não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro.